Os repórteres saíram catando o Brasil inteiro. Sem exagero, às 2 horas da manhã de hoje, finalmente, um dos melhores repórteres que eu tenho localizou o cidadão, que é hoje um ilustre advogado, que depois de dialogar muito comigo no telefone, concordou e está, portanto, no estúdio em Brasília, onde eu vou cortar para Brasília para entrevistar o cidadão. Não sei como é que vai ser, mas domingo que vem ele estará neste palco, porque este é programa ao vivo e eu quero que aconteça aqui no palco. Só vai acontecer, só vou abrir exceção, porque realmente foi difícil localizar, e é um ilustre advogado que segunda-feira de manhã entra com um processo muito sério em Brasília, portanto não poderia estar hoje aqui, já que não foi devidamente avisado, erradamente, pela minha equipe. O nome do cidadão, Antônio Vilas Boas. O nosso repórter Leopoldo Oberst, chefiando uma equipe, conseguiu localizá-lo. O próprio Antônio Vilas Boas no nosso estúdio em Brasília. Atenção, TV Brasília, alô Embratel, Brasília, corte. Boa noite, senhor. Boa noite, como vai o senhor? Bem, graças a Deus. Seu nome, por gentileza? Antônio Vilas Boas. Doutor Antônio Vilas Boas, Pois o senhor foi localizado pela reportagem do programa Flávio Cavalcante, aonde? Formosa, onde eu me resido. Como? Em Formosa. Em Formosa. Há quanto tempo de Brasília? Há 1 hora. 1 hora? São 80 quilômetros. Pois não. O senhor sabe por que razão toda a minha equipe estava procurando o senhor? Sim. O senhor é advogado? Sim, senhor. O senhor não pôde vir hoje por quê ao nosso encontro? Porque eu tenho já um compromisso numa comarca vizinha, na cidade de Cavalcante, a uns 400 quilômetros de Formosa, amanhã. Sim, senhor. E é um compromisso que eu não podia adiar. Sim, senhor. Que horas são aí em Brasília, por favor? Meu relógio, 5 para 11, para as 11. Sim, senhor. Por gentileza, o senhor poderia dizer simplesmente sim ou não, isto é, verdade ou mentira? O senhor teve contato com algum disco voador? A primeira parte da pergunta. Sim, senhor. O senhor teve contato, o senhor entrou nesse disco voador? Entrei. O senhor teve relações sexuais nesse disco voador? Tive, sim. O senhor, doutor Antônio Vilas Boas, por gentileza, auditório, o senhor poderia comparecer domingo que vem ao programa Flávio Cavalcante para, em termos puramente científicos e de pesquisa, responder a perguntas da minha mesa sobre esse estranho fato, por favor? Dado a seriedade que o senhor vem abordando o assunto, eu irei com todo prazer. Então nós vamos aguardar a sua presença domingo que vem aqui no programa Flávio Cavalcante ao vivo. Eu só queria manter esse contato com o senhor, porque a minha produção prometeu domingo passado que o senhor viria hoje. Como foi muito difícil, acendendo a luz não é possível eu ver o monitor. Muito difícil, então estou pedindo ao senhor encarecidamente que o senhor venha domingo que vem para este encontro, na certeza de que o senhor será tratado com o maior respeito. Muito obrigado. Porque sei, inclusive, da sua idoneidade moral e, portanto, o senhor pode ficar certo de que a minha mesa é constituída de gente muito bem educada, de gente civilizada e que vamos encarar o seu depoimento com a maior seriedade. Inclusive, virão americanos e cientistas franceses para ouvirem o seu depoimento. Então, estou aguardando domingo que vem a sua presença aqui no palco da URCA. E muito obrigado pela gentileza do senhor se deslocar até aí, a TV Brasília. Muito obrigado ao senhor. Não, boa noite. Boa noite, obrigado. Agora vamos
nosso comercial nacional. Volta daqui a pouco. Programa Flávio Cavalcante, Vinho Embratel para todo o Brasil. Meus amigos, o advogado brasileiro, Dr. Antônio Vilas Boas, declara ter vivido uma das mais estranhas aventuras possíveis a uma criatura do planeta Terra. Seu relato é o que até hoje mais impressionou aos pesquisadores internacionais do fenômeno objetos voadores não identificados. Quando o fato ocorreu há cerca de 20 anos, ele era um modesto trabalhador do campo. Hoje, porém, é um profissional do direito que defende e acusa em tribunais, que enfrenta a austeridade de juízes togados e que conhece muito bem a sua responsabilidade diante da sua reputação e da sua carreira. Boa noite, doutor Antônio Vilas Boas. Antes de mais nada, por que o senhor veio ao programa? Eu vim ao programa, dado a seriedade com que o senhor vem abordando o assunto e o grande sacrifício que o senhor repórter teve em me localizar, e porque o senhor já vinha, a sua produção, sua equipe, anunciando a minha vinda, mesmo antes de ter se comunicado comigo. Há quanto tempo aconteceu isso com o senhor? 21 anos. O senhor tinha quantos anos? 23 anos. O que é que o senhor era? Agricultor. O que é que o senhor estava fazendo no momento? Estava arando com meu trator. Era mais ou menos que horas? 1h da manhã. Trabalha-se à noite? Sim. Geralmente no tempo de se cultivar a terra, que é de outubro a dezembro, se usa o dia e a noite, dado o pequeno tempo que tem para se preparar. Pois não. E que dia foi? Foi do dia 15 para 16 de outubro de 1957. O senhor estava sozinho? Sozinho. E de repente o que aconteceu? No dia anterior, dia 14, eu estava acompanhado de um irmão mais novo, e a luz rondou mais ou menos 1h o campo em que estávamos cultivando, de um lado para outro. Mas não, simplesmente uma luz não desceu e nós abandonamos o serviço e fomos embora. E depois? No outro dia seguinte, do dia 15 para 16, a luz apareceu novamente, na mesma posição, sul-norte, quando eu dava, porque o sistema de Ceará é em círculo, era muito longo o campo, mais ou menos uns 2 quilômetros, enquanto eu dava a volta, que vinha para o lado norte, mudava de posição, isso mais ou menos uns 100 metros de altura, e ficou nesse vai e vem durante mais ou menos uns 15 minutos. O senhor sozinho. A revista francesa chegou a transformar o senhor numa história em quadrinhos. Sim. O senhor autorizou isso? Não autorizei. Inclusive fiquei muito sentido, dado a maneira que foi abordado o assunto, pela responsabilidade de pai, tem 4 filhos pequenos, e isso me foi muito lesivo. E acredito que historietas em quadrinho como estas, dado a seriedade do assunto, em que em nível científico, acredito eu, um tipo de história desse merecia a lata de lixo. Por favor, doutor Vilas Boas, como é que foi a aproximação da nave? Sim. Foi aproximando, descendo a uns 50 metros, já bastante luminoso, uma luminosidade muito forte. Eu tive medo realmente. O trator era sistema hidráulico, eu levantei o hidráulico e queria fugir. Mas não cheguei a andar nem 10 metros, veio um pane total e o trator apagou o motor e a luz.
E o Aí senhor? então, eu pulei fora. Correu? Fui para correr. Sim, senhor. Mas na terra arada é muito difícil, né? Sim. Não cheguei a correr uns 5 metros, fui apanhado pelo braço. O senhor chegou a cair? Não, eu não caí. Não caiu? Não. Mas estava sujo. Estava sujo. A poeira é muita, né? Perfeito. Estava a terra seca. Sim. E foi apanhado por Fui quem? apanhado pelo braço, mas esse elemento primeiro que me apanhou, eu consegui jogá-lo uns 2 metros à frente. Alto? Forte? Não, baixo, 1,50 m aproximadamente. Sim. Esse o senhor se livrou? Me livrei, mas tão logo eu me livrei daquilo, fui apanhado por mais 2. Uhum. Aí então, não fui totalmente dominado por uma força, Sim, senhor. embora eu me debati um pouco no início. Mas depois eu tinha um controle de pensamento, vendo tudo, sentindo tudo, inclusive até pedindo para que me soltasse, mas fui levado involuntariamente para dentro da nave. Dentro da nave, o que aconteceu? Logo de imediato que eu entrei, fui despido e tomei uma espécie de banho, fui lavado por uma esponja bastante grande, um líquido inodoro, bastante grosso, mas não oleoso. Sim, senhor. E depois, Por quem? Quantas pessoas lavaram o senhor? 2. Dois. E depois? Deixaram o senhor Aí, despido sozinho nesse despido, passei para um outro compartimento, dei mais 2 elementos e me retiraram sangue. sangue? Da onde, doutor? Desse lado e desse aqui, inclusive, Ainda tem marca? tem a marca. Sim. Mais ou menos uns de 30 a 40 centímetros cúbicos. Uhum. Depois, o que aconteceu? Depois, eu não marquei precisamente o tempo, mas eu acredito quase 1 hora, surgiu de uma porta completamente secreta, porque ela se abriu e O senhor não viu tinha como? notado, Pois não. e entrou uma mulher completamente despida. Um instantinho. Estão pedindo para eu pedir os comerciais, por favor. Continuar então, doutor Vilas Boas. Então, uma senhora entrou completamente despida. despida. Sim, senhor. E aí? Aproximou-se de mim e começou a acariciar-me, passando os seus cabelos em meu rosto. Oh, por favor, doutor Vilas Boas, o senhor devia estar nervoso. Muito nervoso. O Antes, senhor devia estar praticamente em pânico. no momento em que entrei, Um instantinho. Então, o senhor me contou no meu gabinete que quando o senhor entrou nessa segunda sala, sim, desse compartimento, o senhor notou o que de estranho? eu notei de estranho que eu senti uma calma absoluta e comecei a me sentir excitado. E ao mesmo tempo o senhor viu sair o que das paredes? Alguns tubos, espécie de canos, soltavam um vapor com um cheiro mais ou menos estranho. E foi isso que o dominou? Sim, antes sentia esse cheiro. Depois que a senhora entrou? Antes da senhora entrar, eu senti esse cheiro, inclusive cheguei a vomitar bastante. Por favor, doutor Vilas Boas, esse ambiente que se criou era um ambiente terra ou extraterreno? O ambiente dentro daquele compartimento, Daquele compartimento com aquela fumaça acho que seja um clima completamente diferente do daqui. nosso. Tanto que o senhor tem um corpo todo marcado. Todo marcado. Todo Eu marcado. tive um alto índice de contaminação radioativa. O senhor chegou a ter relações? Tive, senhor. Quantas vezes? 2. 2 vezes? 2 vezes. Ela colheu material, senhor? A primeira relação, eu acredito que tenha sido normal. Agora a segunda, eu notei algo de anormal. Inclusive, fato esse que ainda não foi revelado, nem tampouco ao saudoso Dr. Olavo Fontes, que foi o primeiro que foi o primeiro a ficar sabendo. Sim, senhor. Eu notei que ela retirou uma espécie de invólucro, Sim. da segunda relação. O senhor, evidentemente, ficou combinado entre nós perguntas que o senhor não queira responder. Certo.
O senhor já teve outros contatos? Eu deixo de responder. Por gentileza, depois que o senhor saiu, a devolução do senhor à terra foi como? Foi precipitada? Foi lenta. Lenta? Depois me devolveram as roupas, calçado. Eu me vesti calmamente. Estava me sentindo bastante calmo. E quando eu entrei naquela sala primeira, a do início, notei um objeto quadrado, com 4 pontos e um ponteiro, e me veio a intenção de agarrá-lo. Mas tão logo eu tentei aproximar a mão, eu recebi uma espécie de repulsão. Sim, senhor. Não é bem um choque. Doutor, me pergunto. Doutor Vilas Boas, o TRE está pedindo horário. Eu vou ter que interromper essa entrevista. Eu pediria ao senhor a gentileza, dada a seriedade com que o senhor trata do assunto e da sua seriedade pessoal, por que o senhor não escreve um livro que iria ajudar, inclusive, a mim me parece, todos os estudiosos no assunto? Eu pretendo escrever brevemente, inclusive relatar detalhes ainda desconhecidos. Porque o senhor ficou acamado, né, depois? O senhor ficou em tratamento. Fiquei sim. Que inclusive acredito será de grande utilidade aos estudiosos do assunto. O senhor não vê possibilidade de voltar domingo que vem para nós continuarmos? Já tem esse problema do TRE? Eu vou fazer todo o possível e amanhã de manhã confirmo ao seu repórter. E se o senhor não puder vir domingo que vem, o senhor não puder vir num outro? Aí no próximo, sim. Seria porque estão querendo tirar o senhor do meu programa. Eu gostaria desse furo, já que foi o furo do programa Flávio Cavalcante, não fazer essa maldade. Eles estão propondo a ele fortunas para ele não dar mais depoimento aqui. E aí eu não tenho dinheiro. Boa noite. E até domingo que vem, quando voltaremos com o programa Flávio Cavalcante. Obrigado, amigo.